processos regulares têm maioria em sessão da primeira Câmara. E ainda, o risco de fraude e corrupção é mapeado em Mato Grosso do Sul. TCE determina ressarcimento aos cofres públicos de Costa Rica e Anastácio. Está no ar mais uma edição do TCE na TV. O risco de fraude e corrupção é mapeado por um estudo inédito em Mato Grosso do Sul. O trabalho é resultado de uma parceria com o Tribunal de Contas da União e controladorias. Parceria inédita do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul com o Tribunal de Contas da União e controladorias avaliou o risco de fraude e corrupção nas instituições públicas do Estado. A fotografia revelou dados preocupantes. Metade das 282 instituições pesquisadas estão muito suscetíveis ao risco de fraudes. Os resultados da auditoria operacional foram apresentados durante a primeira Conferência de Governança Pública e Combate à Corrupção, realizada em Campo Grande. Do total de 282 instituições pesquisadas, apenas 25 estão menos suscetíveis à fraude. Grande parte apresentou situação muito acima do aceitável, sem mecanismos de prevenção à corrupção ou monitoramento das boas práticas. Entre 2015 e 2018, foram apurados no Estado 3.078 casos de corrupção. 678 ilícitos seguem em apuração pela Polícia Federal e apenas 234 casos foram informados pela própria organização vítima do crime. A partir de agora começa uma estratégia de implementação de boas práticas reconhecidas internacionalmente para que a gente realmente extirpe esse mal da administração pública do Mato Grosso do Sul. O orçamento à disposição dos administradores públicos em âmbito federal, estadual e municipal é de 27 bilhões de reais. Desse montante, 7 bilhões podem ser utilizados pelos gestores com total liberdade para escolher fornecedores e compras. O estudo também traçou o perfil desses administradores, que ocupam cargos públicos de livre nomeação. 281 dos 1.572 pesquisados não têm nível superior. 680 não têm experiência sobre administração pública e 47 já cometeram algum ilícito ético ou penal no passado. O tribunal vai cuidar de perto e, obviamente, cobrar dos agentes responsáveis a admissão de pessoas com a mínima formação técnica, experiência profissional, que sejam fichas limpas. Os relatórios individuais com os resultados apurados na auditoria foram entregues aos representantes das organizações federais, estaduais e municipais. Sem planejamento e gestão, é impossível hoje fazer uma governança das nossas instituições, sejam públicas ou privadas. Se há um mal que destrói famílias e deixam equipamentos públicos sem a sua devida eficiência e eficácia, é a corrupção na área pública. A gente assina aqui o decreto Contas Abertas, que é um decreto que abre ainda mais as contas do Estado. Nós assinamos um outro decreto, que é o MS Integridade, que é para nortear as ações de controle entre todas as instâncias do governo, para que a gente faça disso um processo em evolução. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul trabalha pela efetividade no controle das contas públicas. TCE-MS. Gestão descentralizada. Levantamento dos tribunais de contas apontou e fez a sociedade ver uma nova realidade para as obras paralisadas no país. Em Mato Grosso do Sul, são 110 projetos que precisam de solução para evitar ainda mais o desperdício do dinheiro público. O maior e mais caro está no centro da capital do estado, a cidade de Campo Grande. O projeto é o Aquário do Pantanal, um complexo de obras com cerca de 21 mil metros de construções, uma área equivalente a 2 campos de futebol. Depois de entrar no levantamento recomendado pelo STF e TCU, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou a retomada do projeto, numa solenidade que reuniu autoridades nas dependências da obra.
5 licitações devem ser realizadas nos próximos meses, uma para cada tipo de serviço que ainda precisa ser concluído. Não se sabe até o momento o volume de recurso necessário para concluir o aquário. O dinheiro deve vir do Fundo Ambiental. Não é uma obra de governo, é uma obra de Estado. E vai ter o papel do tribunal, vai ser fundamental que a gente possa concluir. Um dos fundamentos do projeto é o incentivo à pesquisa científica. Outro, educação ambiental para a conscientização de jovens e crianças. Quem não conhece, não preserva. Quem não conhece, não cuida. Com esse conhecimento, nós vamos não só preservar para nossas gerações, aproveitar e para gerações futuras. O Tribunal de Contas exerce papel fiscalizatório em todo o recurso público empregado. Todas as instituições responsáveis pela fiscalização do cumprimento da legislação aqui no nosso estado devem apoiar o término desta obra que é emblemática e certamente já consumiu muitos recursos. Nossa presença aqui, a nossa disposição de colaborar, não significa que nós estejamos abrindo mão do caráter fiscalizatório. Não é isso. Que possamos formar uma frente de estudo para que possibilite ao governo do estado retomar essa obra com segurança, com legalidade e amparado na legislação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul trabalha pela efetividade no controle das contas públicas. TCE-MS. Gestão descentralizada. 28 processos foram julgados pelos conselheiros durante a sessão da primeira Câmara. Deste total, somente 5 foram considerados irregulares. O conselheiro Valdir Neves apreciou 10 processos, determinando a devolução de mais de R$10 mil aos cofres públicos de Selvíria. Processo 9.281/2018, licitação de contrato de obras da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul. Responsável, João Carlos Krug. Voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e sua formalização contratual, bem como pelo retorno dos autos à divisão especializada. O procedimento licitatório realizado pela Prefeitura de Fátima do Sul para aquisição de combustíveis foi considerado irregular pelo conselheiro Márcio Monteiro. Processo 23.449/2017, Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, responsável, Hilda Salgado Machado, pregão presencial número 1/2017, tendo como objeto a aquisição de combustíveis. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e pela aplicação de multa ao ordenador de despesa no valor correspondente a 100 UFERMES. O conselheiro Flávio Caiati relatou 8 processos, todos considerados regulares. Processo 15.100 de 2016, termos de outorga, número 249, de 2014, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, titular Marcelo Augusto Santos Turini, diretor-presidente à época. Declara a regularidade da prestação de contas do termo de outorga. Durante a sessão do Pleno, os conselheiros determinaram o ressarcimento aos cofres públicos de Costa Rica e Anastácio. Veja os detalhes. O conselheiro Valdir Neves relatou 14 processos, considerando regular a auditoria realizada no Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Três Lagoas. 7.546/2018, auditoria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Três Lagoas. Responsável Cassiano Rojas Maia. Voto pela legalidade e regularidade dos procedimentos administrativos, bem como seu arquivamento. Ao conselheiro Gerson Domingos coube relatar 12 processos, determinando a devolução de mais de R$300 mil aos cofres públicos de Costa Rica. No processo 25.202/2016, que é a auditoria número 25/2016, realizada junto à Câmara Municipal de Costa Rica, relativo ao exercício 2014, responsabilidade do senhor Lucas Lázaro Girolomo, presidente à época. O voto é pela irregularidade dos atos e fatos apurados no relatório de auditoria 25/2016, conforme demonstradas no voto. Tem uma aplicação de multa no valor de 200 UFERMES em razão da prática de ato contrário ao regramento legal.
e pela impugnação no valor de R$ 383.676,35, referente ao pagamento de despesas em desacordo com o ordenamento legal e pagamento de diárias a vereadores, sendo constatada a ausência de objetividade e escassez de informações nos relatórios de viagem na prestação de contas, devendo ser ressarcido pelo senhor Lucas Lázaro Girolamo. Já o conselheiro Márcio Monteiro determinou a devolução de mais de R$ 90 mil aos cofres públicos da Prefeitura de Anastácio. 18.718 de 2016, da Prefeitura Municipal de Anastácio, sendo responsável Douglas Melo Figueiredo. Trata-se de uma auditoria. Acompanho a análise do órgão instrutivo e o parecer ministerial e voto no seguinte sentido. Pela irregularidade dos atos e procedimentos administrativos apontados no relatório de auditoria número 20 de 2016, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2015, pela aplicação de multa a Douglas Melo Figueiredo, prefeito municipal à época, no valor correspondente a 600 UFERMs, pela impugnação do valor de R$ 97.936,88, referente às seguintes despesas pagas irregularmente: R$ 70.625,88, correspondente a passagens aéreas adquiridas sem licitação, sem a identificação dos passageiros e sem a efetiva comprovação das viagens. R$ 27.311, referente ao 13º salário pagos irregularmente ao prefeito e vice-prefeito. Atribuo tal responsabilidade ao senhor Douglas Melo Figueiredo, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais acrescidos de juros de mora e correção monetária. Pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual prática delituosa de fraude à licitação e de improbidade administrativa em razão das irregularidades descritas nos achados de auditoria. O recurso interposto por Zelir Antônio e Yuri Peixoto, ex-prefeitos do município de Sonora, foi reconhecido e provido pelo conselheiro Flávio Caiati. Processo 24.037 de 2012. Recursos ordinários interpostos pelo senhor Zelir Antônio Maggioni, pelo senhor Yuri Peixoto Barbosa Alves, prefeitos do município de Sonora, contra os efeitos do Acórdão 714/2015. Voto pelo conhecimento e provimento dos recursos ordinários com a finalidade de reformar o Acórdão número 714/2015 no sentido de declarar a regularidade da tomada de preços número 7/2010 e do contrato administrativo número 79/2010, excluir a multa no valor de 50 UFERMs imposta a cada um dos recorrentes. Os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou com pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.